Pronto, boa noite, pessoal. Começou a gravação finalmente. Hoje a gente vai começar a falar sobre probabilidade, tá? Então, a aula de hoje vão ser duas aulas sobre probabilidade. A aula de hoje vai ser o tipo mais básico de probabilidade. Como assim? É o tipo de probabilidade em que a gente tem um espaço amostral, que a gente chama um espaço amostral equiprovável, tá? Existe uma teoria sobre probabilidades. Essa teoria ela é bastante densa, tá certo? A gente vai pensar a probabilidade simplesmente como a abordagem frequentista da probabilidade. A gente vai ter uma quantidade de formas totais que alguma coisa pode acontecer, e aí a gente vai contar dentre essas em quantos casos em que acontece exatamente do jeito que a gente quer. Aí a probabilidade vai ser o quê? De acontecer isso. O número de casos em que acontece o que a gente quer, dividido pelo total de casos, tá? Então, só para eu comentar rapidamente aqui algumas informações, tá? A gente vai chamar de evento. Evento vai ser alguma coisa que eu quero estudar a probabilidade dessa coisa acontecer, tá? Então, eu posso pensar que um evento é algo que está dentro de um espaço amostral, tá? Então, o que é o espaço amostral da gente? Do nosso ponto de vista, o espaço amostral vai ser o conjunto universo da gente, é o conjunto com todos os resultados possíveis que um certo experimento, que uma certa análise pode apresentar. Então, o espaço amostral, sei lá, digamos que o meu experimento, que a minha análise de alguma situação seja a gente jogar um dado, certo? Um dado que tem as faces todas numeradas de 1 a 6, um dado normal, um dado que não seja viciado, então que todas as suas faces, se você jogar muitas vezes, todas vão sair mais ou menos a mesma quantidade de vezes, e quanto mais vezes você jogar, mais uniforme vai ficar a distribuição de resultados, tá? Então, o meu espaço amostral seria o quê? O conjunto de resultados possíveis. Seria 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E um evento, já que o espaço amostral ele é nada mais do que um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, tá? Pode ser um resultado unitário, por exemplo, tipo, eu quero que o evento seja que o resultado saia o número na hora que eu jogo o dado, que o resultado seja 2. Isso aí é um evento. Outro evento seria o quê? Que saia 5, que saia 6. Outro evento seria o quê? Que o resultado seja um número ímpar. O resultado ser um número ímpar é um evento, é um subconjunto do meu espaço amostral. Mas não tem só um resultado possível. Nesse caso, teria três. Poderia ser um, ser três ou cinco, tá? Então, um e espaço amostral para probabilidades, ele é o quê? Ele é o conjunto com todos os possíveis resultados que algum experimento pode ter. E um evento é qualquer subconjunto desse espaço amostral, qualquer subconjunto desse conjunto universo que a gente está trabalhando. Alguma dúvida aqui até agora? Então, o objetivo da gente aqui vai ser justamente determinar qual é a probabilidade de acontecer um determinado evento. Eu vou dizer, sei lá, eu vou jogar algum dado normal, não seja viciado, e eu quero saber a probabilidade de que o número que dê no resultado seja no máximo 4. Então seria 1, 2, 3 ou 4, certo? Seria uma coisa desse tipo daí. Para a aula de hoje, a gente vai considerar o seguinte, que o espaço amostral da gente, ele vai ser um espaço amostral equiprovável. Equi, Equiprovável. Quer dizer o que isso? Quer dizer que todos os eventos unitários têm a mesma chance de acontecer, tá? Todos os eventos unitários têm a mesma chance
de ocorrer. Então, seria o caso de você jogar alguma moeda e essa moeda não ser viciada. Então, a chance de sair cara no resultado é a mesma chance de sair coroa, certo? Mesma coisa com um dado não viciado. A chance de sair 1, de sair 2, de sair 3, 4, 5 ou 6, todas são a mesma chance, certo? Aí a gente vai seguir algumas regrinhas aqui. Então, nesse caso, não somente nesse caso, tá? Mas se eu chamar, por exemplo, o meu espaço amostral, se eu chamar o meu evento, chamar o evento de E, tá bom? E chamar o meu espaço amostral de U, beleza? De U. A probabilidade de sair U, essa é uma regra. A probabilidade de sair U, de o resultado ser o meu espaço amostral, a chance de sair qualquer resultado do meu conjunto com todos os resultados possíveis, eu não estou excluindo nenhum deles, então essa probabilidade é 100%, certo? Em todos os casos que eu jogar um dado, vai cair um número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, em todos os casos vai acontecer isso, quer dizer que a probabilidade vai ser 1, certo? 1 ou 100%, né? 100% seria 100 sobre 100, que é 1, é a mesma coisa. Então, a probabilidade do espaço amostral é 1, tá? Isso aqui é, é uma coisa importante, tá? É uma das probabilidades que a gente vai usar depois nos casos em que o espaço amostral não for equiprovável. Mesmo quando ele não for equiprovável, a probabilidade do espaço amostral inteiro sempre vai ser 1, tá certo? Outra propriedade, certo? Outra observação, na realidade, eu vou dizer o seguinte: se a probabilidade de um certo evento for igual a 1, o que é que significa isso? Se a probabilidade do evento for igual a 1, quer dizer que é um evento que acontece 100% das vezes. 100% que você faz esse experimento, esse evento acontece. Então, ele é um evento que sempre ocorre, é um evento certo. O nome disso é um evento certo, tá? Sempre que a probabilidade é igual a 1, a gente fala que é um evento certo, é um evento que sempre ocorre. Analogamente, se a probabilidade for 0, certo? Se a probabilidade for 0, eu vou falar que é um evento impossível. Um evento impossível é o que a probabilidade dele acontecer é 0. A probabilidade, para o nosso ponto de vista, ela tem a ver com a chance de aquela coisa acontecer, tá certo? E no caso geral, que não for nem um evento certo, nem um evento impossível, eu vou fazer o seguinte: a probabilidade em geral de um evento, ela é dada da seguinte forma: ela é dada pelo número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Número de casos totais, certo? Então, por exemplo, não tem como medir exatamente qual é a chance de, em um certo dia do mês de junho, de que chova, tá? Por exemplo, porque tem diversos fatores que influenciam na previsão do tempo. Mas imagina que nos últimos 10 anos, tem a análise de todos os dias do mês de junho em uma certa cidade, certo? Nos últimos 10 anos, como junho tem 30 dias, tem 300 dias nessa análise. E aí, digamos que em 270 desses dias choveu, certo? Dos 300 dias, choveu em 270. Todos os dias foram do mês de junho, em anos diferentes, tá? Mas todos do mês de junho, você tem os últimos 300 dias do mês de junho. E em 270 deles, houve chuva. Então, segundo essa forma de pensar na probabilidade, você poderia dizer que a probabilidade de que chova em um dia de junho é de 270 sobre 300. É o número de casos em que houve esse evento,
certo? Em que esse evento aconteceu, dividido pelo número de casos totais. Então, é o total de dias embaixo e em cima o total de dias onde aconteceu o que a gente está estudando, e que realmente tinha chovido. Então, se fosse dessa forma, você poderia estimar essa probabilidade, como eu falei, não é tão simples calcular isso, mas você poderia estimar essa probabilidade dessa forma, pensando o total de casos em que aconteceu o que eu estou querendo, dividido pelo total de casos, que é realmente o total, né? O total de casos, embaixo e em cima o número de casos favoráveis. Então, 270 sobre 300 dá igual a 90%, tá? 0,9 se você dividir. Certo? Então, a abordagem que a gente vai utilizar nas questões da aula de hoje vai ser a abordagem dessa fórmula que está aí. Dessa fórmula que está aí no quadro. Não no quadro, né? Está no slide. Beleza? Aí, o que é que vai rolar aqui? Vão ser muitos problemas que vão envolver análise combinatória, certo? Esses eventos vão ser coisas, por exemplo, você quer formar alguma comissão que tenha 5 pessoas, dentre essas pessoas, tem 2 específicas. Tem uma pessoa que é João e uma pessoa que é, sei lá, Cecília, que é o nome da minha filha. E aí você quer saber o seguinte: em quantas dessas comissões João e Cecília estão? Isso aí seria uma questão de combinatória da primeira parte do curso. Agora seria como? Qual a probabilidade de você fazer uma comissão com 5 pessoas, de um grupo de 20 pessoas, por exemplo, sendo que João e Cecília têm que estar na comissão? A pergunta seria assim agora. Então, como que você iria resolver? Você iria fazer 2 problemas de análise combinatória, certo? São 2 em 1 aqui. Um para a gente determinar qual é o número de casos em que acontece o que a gente quer, certo? Um para calcular isso daqui. Ou seja, eu teria que pegar 20 pessoas, formar uma comissão com 5, sendo que dessas 5, 2 já estão determinadas, que é João e Cecília. Então, eu ia ter agora, no caso, 18 pessoas para escolher as outras 3. Então, seria esse o problema de combinatória para o meu numerador. E o problema de combinatória para o meu denominador seria o quê? Aí seria o caso mais geral possível, né? Eu tenho 20 pessoas para escolher 5, sem importar a ordem, porque é uma comissão. Então, em geral, o que a gente vai precisar aqui vai ser resgatar as coisas de combinatória. E quase sempre vão ser 2 questões de combinatória dentro de uma só. Uma para calcular o que fica no numerador e outra para o denominador. Até aqui, alguma dúvida? Se não, eu vou começar os exercícios, tá? Que realmente não tem muita teoria para a gente falar, não. É mais a gente ver as questões e realmente revisar as coisas de combinatória que a gente já tinha trabalhado antes. Vamos ver aqui. Vou começar com essa questão 1 da lista que eu vou colocar para vocês no final da aula. Pois bem, então a questão aqui é a seguinte. Um número entre 1 e 200 é escolhido aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ele seja divisível por 5 ou por 7? Então vamos lá. Ó. A probabilidade vai ser o quê? O meu evento é eu escolher um número entre 1 e 200 e esse número ser divisível por 5 ou por 7, tá? Então a minha probabilidade vai ser, em geral, eu posso escrever assim: o que eu quero que aconteça sobre o total. Normalmente, calcular quem é o total é mais fácil. Nesse caso aqui, quem é o total? Bem, eu tenho 200 números, de 1 até 200, e quero escolher um. Então, o total de casos que eu tenho é igual a 200. Beleza? O total é 200. E o que eu quero? O que eu quero que aconteça aqui é o quê? Eu quero que o número ou seja divisível por 5, então tem que ser um múltiplo de 5, vamos escrever assim, certo? Ou tem que ser múltiplo de 7, então eu vou ver quantos múltiplos de 5 tem, vou somar com quantos múltiplos de 7 tem. Mas vai dar certo isso? Não, né? Porque aí, tipo, por exemplo, se eu pego 35, aí 35 é múltiplo de 5 e de 7. Então, eu estaria contando ele 2 vezes. Estaria contando ele no múltiplo de 5
e no múltiplo de 7, certo? Não é só o 35, não. 70 também, 105 também. Qualquer múltiplo de 35 vai ser contado duas vezes. 35 aqui é 5 vezes 7, tá? Mas, em geral, esse número é o MMC dos dois. O MMC de 5 e 7, como os dois são primos entre si, é a multiplicação dos dois. 5 vezes 7 fica 35, tá? Então, vê, eu estou contando duas vezes os múltiplos de 35, não é? Estou contando quando eu conto os múltiplos de 5 e estou contando novamente quando eu conto os múltiplos de 7. Então, eu só quero contar esses números apenas uma vez. Então, eu vou precisar aqui fazer menos os múltiplos de 35. Isso é o que a gente viu naquela aula assíncrona que eu postei sobre o princípio da inclusão e exclusão. Tá certo? Você está aqui incluindo os múltiplos de 5, incluindo os múltiplos de 7, só que aí, quando você fez essas duas coisas, você incluiu os múltiplos de 35 duas vezes. Aí você exclui os múltiplos de 35, certo? Em geral, é isso que você faz quando você tem o número de elementos de uma união. Quando você quer saber o número de elementos de uma união de dois conjuntos, você sempre faz isso. Você pega o número de elementos de um mais o do outro, menos o da interseção. Ficou sem espaço aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Menos o da interseção. Certo? Dá uma olhadinha lá depois, porque naquele vídeo está explicado como que faz quando você tem mais do que dois conjuntos. Mais do que dois conjuntos. Isso aí não é tão difícil não, tá? Com uma figurinha você vê rápido. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, para eu somar tudo, eu vou fazer o número de elementos de A, mais o de B, mais o de C. Só que aí eu contei, essa parte daqui eu contei duas vezes, né? Porque eu contei quando eu contei o de A e quando eu contei o de B. Então, eu contei a interseção de A com B duas vezes. Eu subtraio a interseção de A com B. Mesma coisa, eu subtraio a interseção de A com C e subtraio a interseção de B com C. B com C. Só que vê, tem um detalhe aqui, que é o seguinte. Esse pedaço aqui, do meio, eu contei ele quando eu incluí o A, contei ele quando eu incluí o B. Deixa eu voltar aqui para a outra tela para ficar mais fácil. Esse pedaço, eu contei ele quando eu incluí o A, contei ele quando eu incluí o B, contei ele quando eu incluí o C. Então, até aqui eu contei ele por três vezes. Só que aí depois eu subtraí a interseção de A com B. Então, eu subtraí isso aqui. Então, eu subtraí ele uma vez. Subtraí a interseção C. Então, eu subtraí essa parte aqui. Então, eu subtraí aquele meio lá pela segunda vez. E subtraí também a interseção de B com C. Então, também subtraí aqui. Então, subtraí isso aqui três vezes. Somei ele três vezes. Um aqui, um aqui, um aqui. E subtraí ele também três vezes. Um aqui, um aqui, um aqui. Então, nessa etapa, esse meio, eu não contei ele nenhuma vez, porque eu somei ele três vezes e subtraí ele três vezes. Só que eu quero contar quem está ali naquele meio de todo mundo. Então, eu somo agora mais número de elementos da interseção dos três. E aí, isso funciona em geral, tá? O princípio da inclusão e exclusão basicamente é isso. Se eu tivesse quatro conjuntos, o que é que eu fazia? Eu somava os números de um em um, somava os números de um em um, aí eu subtraía as interseções de dois em dois, somava as interseções de três em três, e depois subtraía as interseções de todos os quatro juntos. É sempre assim, você soma uns e depois subtrai, aí soma e subtrai, aí soma e subtrai. Por isso que é inclusão e exclusão. Você adiciona alguns números de elementos e subtrai outros. Beleza? Mas para esse exemplo, só precisa do caso com dois conjuntos, tá? Que é esse caso que eu escrevi aqui em cima. E que é exatamente isso que eu escrevi aqui embaixo também, no número de casos que eu quero. Aí vê, como que eu posso determinar quantos múltiplos de 5 tem de 1 até 200? Vamos começar com um exemplo mais simples. Digamos que eu quero saber quantos múltiplos de 5 tem de 1 a 20. A 20. A gente poderia contar, tem 5, 10, 15 e 20.
Teria 4. 4 é o mesmo número que dá quando eu divido 20 por 5. Daria 4, certo? Se eu quiser saber agora quantos múltiplos de 5 tem de 1 a 21, também tem 4, né? 5, 10, 15 e 20. Quando eu divido 21 por 5, não dá exato, mas dá 4, alguma coisa. Esse 4, esse 4 é chamado parte inteira do número, certo? Parte inteira, é a parte que vem antes da vírgula. Se eu desprezar a parte que vem depois da vírgula, o que eu tenho é a minha parte inteira. Então, o número de múltiplos que eu tenho de 5, de 1 até qualquer coisa, é a parte inteira da divisão dessa coisa por 5. Vocês entenderam? Quantos múltiplos de 5? Não Quer dá falar? 40, professor? 200 dividido por 5? Exatamente. De 1 até 200 vai ter 40 divisores de 5, tá? Beleza, né? Agora, de 7, funciona igual, só que as divisões vão ser todas com vírgula, certo? Então, vamos lá, deixa eu só escrever aqui. O múltiplo de 5 aqui seria o quê? A gente escreve assim, ó. Parte inteira, tá? De 200 sobre 5. Esse símbolo aí significa a parte inteira. É você fazer a divisão e desprezar o que tem depois da vírgula. Dá 40. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Esse símbolo aqui quer dizer parte inteira da divisão. Parte inteira da divisão. Aí agora, quantos múltiplos de 7 tem de 1 até 200? É a mesma coisa, é só pegar 200 e dividir por 7 e pegar o que vier antes da vírgula, certo? Aí vê, 210, para eu não precisar fazer nenhuma divisão aqui, tá? 210 a divisão seria inteira. Daria 30, né? Dos 203 também daria inteiro, daria 29. Daria 29. Então, quando eu fizer 200, 200 está entre 193, desculpa, 203 e 196. 196 daria 28 a divisão. Então, a divisão aí, a parte inteira vai ser 28. Tá claro isso? Quando eu divido 196 por 7, vai dar 28, que é 210 menos 14. Dá 196, então daria 28. Quando eu divido 203 por 7, aí dá 29. Como 200 está entre 196 e 203, então vai dar 28, alguma coisa. Só que o que me interessa é só a parte inteira, então é só esse 28 aí. Tá? Então, a princípio, seria o que a minha resposta? Seria 40 mais 28. Só que tem os números que são múltiplos de 5 e de 7 ao mesmo tempo, que são justamente os que são múltiplos do MMC dos dois, 35. 35 já é maior, né, com relação ao 200 do que o 5 e o 7. Então, dá até para contar na mão. Mas, como é que seria, né? Você teria 35, 70, 105, 140, 175. Teria só 5 valores, certo? Se dividir 200 por 35, aí vai dar exatamente 5, algo. Deixa eu só fazer aqui a conta rapidinho. 200 por 35 dá 5,71. E o que importa para a gente é o 5. Então, o número de casos que acontece, o que a gente quer, vai ser o quê? 40 mais 28 menos 5 vai dar 68 menos 5, 63. 63. Tá certo? Então, a resposta vai ser o quê? 63 sobre 200. A resposta é essa. Tá certo? Não tem como simplificar isso, né? 63 é 9 vezes 7 e 200 não é múltiplo nem de 9 nem de 7. Então, deixa assim mesmo. Alguma pergunta? Qualquer dúvida podem falar, tá?
Vamos para a questão 2. Ó, esse aqui já não é uma questão de probabilidade de espaço amostral equiprovável, tá? Por quê? Equiprovável seria o quê? Como eu falei, todos os eventos unitários têm mesma chance de acontecer. E aqui não é verdade. O que está falando? Aos números inteiros entre 1 e n são designadas probabilidades que são proporcionais aos seus valores. Calcule a probabilidade de acontecer de sair o número i para ir de 1 até n. Certo? O que é que isso significa? Se tudo é proporcional ao seu valor, isso quer dizer que se eu pego um número que é 2 vezes maior, a probabilidade vai ser 2 vezes maior. Então, essencialmente é isso. A probabilidade de sair o número 3 vai ser 3 vezes a de sair o número 1. Estão entendendo? A probabilidade ela é proporcional ao valor. Então, proporcional é isso. É se eu multiplico o resultado por tanto, a probabilidade também multiplica pelo mesmo valor. Tá certo? Então, a probabilidade. Eu não sei qual é a probabilidade de sair o número 1. Não sei. Isso aí, se eu souber, resolve o problema. Mas eu sei que a de sair 2 vai ser o dobro da de sair 1. A de sair 3 vai ser vai ter que ser 3 vezes a de sair 1. A de sair 4 seria 4 vezes a de sair 1. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, em geral, a probabilidade de sair o número i, ela vai ser i vezes a chance de sair o número 1. Tá certo? Vamos fazer com n sendo algum valor específico para ficar mais fácil de visualizar. Digamos que o n vale, sei lá, 6. Digamos que o n vale 6. Então, eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A chance de sair 1, digamos que é P. A de sair 2 seria 2 vezes P. A de sair 3 seria 3 vezes P. A de sair 4 seria 4 vezes P. De sair 5 seria 5 vezes P. A de sair 6 seria 6 vezes P. E aí, o que é que eu faço agora? Se o N aqui é 6 e os números que eu quero considerar vão de 1 até 6, né? Vê que aquele I que tem ali vai de 1 até N. Se o N é 6, então eu vou de 1 até 6. O que eu posso usar é o quê? É que a probabilidade total tem que ser igual a 1. A probabilidade total, então a soma de todas as probabilidades dos eventos tem que ser igual a 1. Então, se eu somar tudo isso aqui, se eu somar todos esses números, tudo isso aqui, tem que dar 1. Aí eu fico com a minha equação, vou ter P mais 2P mais 3P mais 4P mais 5P mais 6P, que dá quanto? 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6 dá 21. Então, daria 21P igual a 1. Aí eu acharia quem é o P. P seria 1 sobre 21, tá certo? É assim que eu vou fazer. Tá claro? Só que no nosso caso, não vai até o 6, né? Vai até o N. Então, quando eu somar P mais 2P, então aqui no caso continua. Aqui no caso continua. Vou somar P mais 2P mais 3P mais blá blá blá, até mais N vezes P, que vai até o N. Isso aqui tem que dar 1. Pronto. Se eu colocar agora o P em evidência, vai dar P que multiplica 1 mais 2 mais 3 até N. Isso dá 1. Então, para finalizar, eu tenho que saber quanto é que vale isso aqui. Quanto é que vale a soma dos inteiros positivos, de 1 a n. De 1 a n. Isso aí você pode pensar como a soma
de uma progressão aritmética. Não sei se vocês estão lembrados, mas a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, ela é o primeiro termo mais o enésimo termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Então, nesse caso, o primeiro termo vale 1, o enésimo termo aqui vale n, o número de termos é n sobre 2, tá? Então, vai dar n vezes 1 mais n sobre 2. N vezes n mais 1 sobre 2. Daria isso aqui. E então, isola esse P. Joga o 2 para o outro lado multiplicando e o n mais 1 para o outro lado dividindo. Aí vai dar 2 vezes 1, dá 2, sobre n mais 1. Essa é a minha P. Quem é P? É a chance de sair o número 1. É isso aqui. É isso. Certo? Esse P aqui que é isso. Então, quanto é que vale P de I? Que a questão pede. P de I, a chance de sair o número I vai ser I vezes o meu Pzinho, a chance de sair o número 1. Então, vai dar 2I sobre n mais 1, ou sobre n ao quadrado mais n. Tanto faz, é a mesma coisa. Tá claro, pessoal? Maravilha. A questão de número 3. Tem várias questões aqui nessa lista, tá? Tem 9 exercícios, não vai dar para fazer todas, mas aí fica como exercício para vocês praticarem, ou então para a gente fazer na aula de exercício depois, se vocês tiverem alguma dificuldade, tá? É só me falar depois. Questão 3. Três dados são jogados simultaneamente. Calcule a probabilidade de obter 12 como soma dos resultados desses dados. Então, mais uma vez, eu vou fazer que a probabilidade da resposta é o que eu quero sobre o total. Certo? Vamos começar pelo mais fácil, né? Que é sempre o total, né? Quase sempre é o total de casos, é o mais fácil de calcular. O total aqui vai ser o quê? São 3 dados. Cada dado tem 6 valores possíveis que podem acontecer. E o resultado que sai em um dado não depende do que sai no outro. Certo? O que sai em um não depende do que sai no outro. Então vai dar, porque são etapas sucessivas e são independentes, vai dar 6 vezes 6 vezes 6. Beleza? 6 vezes 6 vezes 6. 36 vezes 6. 30 vezes 6 dá 180. Mais 6 vezes 6, mais 36 fica 216. Tá certo? 216. Esse aqui é o total que vai para o meu denominador. Agora eu quero que a soma seja igual a 12. Eu quero que a soma seja igual a 12, tá? Então, vou fazer assim: dado 1, dado 2 e dado 3. Vamos lá. O máximo que pode dar na soma dos outros dois dados seria 12, né? Então vamos pensar o seguinte: se o primeiro dado der 1, os outros dois, eles poderiam dar o quê? Nesse caso, eu teria uma equação para resolver assim. Deixa eu pegar mais espaço aqui. Pegar mais espaço. Deixa eu jogar isso para cá. Tá? Nesse caso, eu teria uma equação. Se o dado está dando 1, a soma dos outros tem que dar 11. Certo? Então, a soma desse segundo dado com o terceiro tem que ser 11.
qual a chance que tem, então, de acontecer isso? Que possibilidade teria que ser? Um tem que ser 5 e o outro 6, certo? Então, eu vou escrever de outra forma aqui. Eu vou botar assim, eu vou botar dados 2 e 3. Então, se um dado der 1, os outros dois têm que ser 5 e 6, ou 6 e 5. Beleza? Um tem que ser 5 e o outro tem que ser 6. Se um dado der 2, se o primeiro dado der 2, tá? Estou dizendo primeiro só porque para ficar mais fácil, tá? Mas os três são jogados ao mesmo tempo, mas não faz diferença, são dados diferentes, tá? Então, vê só, se um deu 2, a soma dos outros dois dados tem que dar igual a 10. Então, poderia ser um dando 4 e o outro 6, 4 e 6. Eita, peraí. 4 e 6, os dois sendo 5, ou então invertendo, né? O que era 4 virar 6 e o que era 6 virar 4. Nesse caso, teria três opções. Se um dos dados der 3, aí os outros têm que dar o quê? Poderia ser outro. Então, se um deu 3 e a soma tem que dar 12, a soma dos outros dois tem que dar 9. Então, poderia ser 3 e 6, 4 e 5, 5 e 4. Os dados são diferentes, então essas coisas são distintas. Ou então 6 e 3. Teria 4 opções. Se um dado der 4 e a soma dá 12, então os outros dois a soma dá 8. Então podia ser 2 e 6, 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 5 e 3, 6 e 2. Então está sempre aumentando de 1 em 1, né? Sempre aumentando de 1 em 1. No primeiro caso eram duas opções, no segundo caso aqui eram duas opções, aqui eram 3, aqui eram 4, aqui eram 5. Agora, quando for um dado der 5 e a soma dos 3 dá 12, a soma dos outros tem que dar 7. Então pode ser 1 e 6, tá certo? 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, ou então 6 e 1. E se um dos dados for 6, tá certo? Aí a soma dos outros dois tem que ser 6 também. Tem que ser 6. Então, poderia dar o quê? Se um dado deu 6 já, pode ter outro dado também dando 6? Não, né? Se aí a soma dos dois já dá 12. Qualquer coisa que dê no outro já iria passar de 12. Então, um dos casos seria o quê? Um ser 1 e o outro ser 5. Não tem como ter nenhum aqui que dê 6. Certo? Então, 2 e 4, 3 e 3, 4 e 2, 5 e 1. Então, cuidado só para não pensar que, tipo, aqui foram duas opções, aqui foram 3, aqui foram 4, aqui foram 5, aqui foram 6. Então aqui embaixo vão ser 7. Não, aqui foram 5 de novo, tá? Então, cuidado para não ser iludido achando que existe esse padrão aí, onde na realidade não tem. Tá bom? Então, o que eu quero é o quê? É 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 5. Tá certo? 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 5. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 6, 20, 20 mais 5, 25. Então, o total de casos favoráveis que ocorre, o que eu quero que aconteça, é 25. Beleza, né? E aí a resposta vai ser o quê? 25 sobre 216. Também não tem como simplificar mais do que isso, porque 16 só é divisível por 2 e por 3, tá certo? Porque é 6 ao cubo, né? E 25 é 5 ao quadrado, então não tem como simplificar mais. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Só uma observação é que tem casos em que não tem o que fazer, tá? Você acaba tendo que sair somando tudo na mão mesmo, contando um de cada vez, mas sempre tentando organizar para que
a resposta fique o mais visível possível. Beleza? Para não tentar fazer o negócio na doida. Então, você tenta tomar como base o que um dado resultou. Um dado deu um, beleza. Então, os outros podem ser o quê? Um dado foi dois, então os outros podem ser o quê? E aí sair organizando desse jeito. Para não ficar também um negócio totalmente aleatório. Totalmente na doida. Tá certo? Alguma pergunta? Vamos para mais uma questão. Questão 4. Dez pessoas são separadas em dois grupos de 5 pessoas cada um. Qual é a probabilidade de que duas pessoas determinadas, A e B, façam parte do mesmo grupo? Tá? Tá bom? Então, novamente, sempre. A probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero sobre o total. Vamos começar de novo pelo total. Bem, eu tenho 10 pessoas, quero deixar 5 em um grupo e 5 no outro. Não fala nada sobre se tem alguma diferença de função dentro desse grupo. Então é combinação, tá? A ordem não vai importar. Certo? Então, o total vai ser o quê? Bem, eu vou pegar das 10, vou escolher 5 pessoas para um dos grupos, certo? Das 10, vou escolher 5 para um dos grupos. Na hora que eu escolher quais 5 vão estar nesse grupo, automaticamente o outro grupo também está escolhido, né? Porque como são 10 pessoas e são dois grupos de 5, quem não entrar no primeiro grupo está no segundo. Não tem o que fazer. Beleza? E os grupos são distintos. Essa aí é uma questão relevante. Talvez eu precise dividir por dois aqui. Vamos analisar daqui a pouco. Então, de certa forma, o total de casos seria esse, tá? A princípio seria esse. Por quê? Eu escolhi 5 das 10 para formarem um grupo. As 5 que eu não escolhi vão formar o outro grupo. Certo? Se eu penso que não tem distinção entre esses grupos, eu tenho que dividir por 2 aqui. Certo? Vamos ver se isso vai fazer diferença no fim das contas. Tá certo? Vamos ver se isso vai fazer diferença no fim das contas. Vocês entenderam por que dá isso? Por que eu tenho que dividir por 2? Porque, tipo, digamos que tem o grupo 1 e o grupo 2. Se eu escolher A, B, C, D e E para o grupo 1, eu escolhi as outras pessoas para o outro grupo. Mas se eu escolhesse F, G, H e J para o grupo 1, eu escolhi A, B, C, D, E para o grupo 2. Então, repara que foram os mesmos grupos que eu escolhi, né? Mudei só as posições. Mas se os grupos forem indistinguíveis, são as mesmas pessoas que estão formando os mesmos grupos. Então, eu estaria contando duas vezes. Por isso que eu dividi por dois. Vocês entenderam? Tá, então o total daria isso aí. Combinação de 10, 5 a 5 sobre 2. E o que eu quero? O que eu quero aí seria o quê? Seria elas estarem no mesmo grupo. Elas estarem no mesmo grupo é o contrário de elas estarem em grupos distintos. Certo?
é o contrário de elas estarem em grupos distintos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero que as duas estejam no primeiro grupo, tá? Por exemplo, se eu disser que eu quero que as duas estejam no primeiro grupo, eu teria que escolher ainda o quê? Então, primeiro grupo, segundo grupo. Se eu digo que as duas estão no primeiro grupo, então eu ainda tenho 8 pessoas para preencher para 3 lugares aqui, tá certo? E na hora que eu escolho quem são essas outras 3 que vão estar aqui, eu já sei exatamente quem está aqui. Vão restar 5 pessoas para 5 lugares aqui, e isso a gente sabe que dá 1, certo? Beleza? Só que vê, os grupos são indistinguíveis, né? Eles são indistinguíveis. Então, eles estarem no primeiro grupo ou estarem no segundo grupo não são coisas distintas. Tá, tá claro isso? Eu botar os dois aqui ou eu botar os dois aqui é a mesma coisa. Porque os grupos são não tem funções diferentes entre os grupos. Tá certo? Então, eu botar eles aqui. Eita, desculpa. Eu botar eles aqui é porque tem 2 mouses aparecendo para mim, tá? Tem um mouse da minha tela e tem o mouse que tá tipo espelhado por cima da tela do PowerPoint. Aí eu me confundo às vezes qual é o mouse que é para eu olhar. Enfim, se eu coloco A e B nesse grupo, é a mesma coisa que eu colocar eles nesse grupo aqui. Não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque não está dizendo na questão que tem especificidade entre esses grupos. Então, eu não preciso multiplicar por 2 aqui. Eu não preciso multiplicar por 2 pelo mesmo motivo que eu dividi por 2 aqui. Eu dividi por 2 aqui em cima, por quê? Porque os grupos não tem diferença de especificidade entre eles. Não existe um grupo tipo setor 1 e setor 2, como o Lucas escreveu agora. Se tivesse tipo, sei lá, um grupo vai ficar responsável por fazer uma análise em Recife e o outro grupo vai fazer uma análise em Olinda. Beleza, aí tem especificidade entre os grupos. Vai fazer diferença se eles estiverem em Recife ou se estiverem em Olinda, certo? E se eu botar 5 pessoas para Recife ou botar 5 pessoas para Olinda, as mesmas 5 são cenários diferentes. Então, se fosse assim, eu não iria dividir por 2 aqui. Eu não iria dividir por 2 aqui. E eu iria multiplicar por 2 aqui, porque eu ia fazer a mesma conta, só que botando eles dois no outro grupo. Certo? Tá dando para entender? Exatamente. Então, eu não faria divisão por 2 na primeira parte. E na segunda parte, eu multiplicaria tudo por 2. Porque colocar eles no grupo 1 e colocar eles no grupo 2 são coisas distintas. Só que as contas são iguais. Então, daria o mesmo resultado se eu colocasse eles no grupo 1 ou no grupo 2. Daria a mesma coisa. Só que eu tinha que somar os dois casos, né? Só que vê, essa discussão que eu estou fazendo aqui sobre se os grupos são distintos ou não, ela é irrelevante. Eu vou mostrar para você já já. Por quê? Vê só. A probabilidade, então, vai ser o quê? Vai ser o que eu quero, que é combinação de 8, 3 a 3, certo? Sobre combinação de 10, 5 a 5 sobre 2. Daria isso aqui. Beleza? Como aqui embaixo eu tenho estou com essa fração no meu denominador, eu repito a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o 2 que divide lá embaixo sobe multiplicando, tá? E aí daria isso aqui. Daria isso daqui. Tá certo? Aí por que eu estou falando que essa discussão que eu fiz ela é uma discussão irrelevante? É claro que eu tenho que discutir isso aqui, porque eu tenho que indicar o que é que eu vou fazer.
para que eu não me confunda e leve em conta a ordem no total, sei lá, por exemplo, e não leve em conta a ordem na parte que eu quero. Aí vai dar errado. Se eu não levar em conta a ordem no total, eu também não levo em conta a ordem no que eu quero. Se eu levar em conta a ordem no total, eu também levo em conta a ordem no que eu quero. E vamos ver que dá no mesmo aqui. Porque, vê, se eu levasse em conta a ordem dos dois grupos, tipo setor 1 e setor 2, então aqui em cima eu não ia dividir por 2. Vocês estão de acordo com isso, né? Se os grupos fossem distintos, se os grupos tivessem, cada um tem uma finalidade diferente, então eu não divido por 2 aqui, porque ficarem no grupo 1 ou ficarem no grupo 2 são coisas distintas. Então aqui eu não divido por 2. Ao passo que aqui, se os grupos forem distintos, isso que está na tela é o que dá se os dois estiverem no grupo 1. Se os dois estiverem no grupo 2, a conta muda algo. Só ia mudar que aqui é o segundo grupo e aqui é o primeiro grupo. Mas a conta seria a mesma. Daria o mesmo valor. Então seria isso aqui vezes 2. Tá certo? E aí a resposta daria o quê? O que eu quero que seria isso aqui vezes 2. Ó, é o mesmo numerador daqui, ó. Sobre o total. O que é que seria o total? Seria só essa combinação aqui. Não teria o 2 dividindo. Então é o mesmo denominador. Ou seja, se eu não levo em conta que os grupos são diferentes, vai dar isso aqui. Que é a mesma coisa que isso, que é o que vai dar se eu considerar que os grupos são diferentes. Tá certo? Então, a discussão sobre se os grupos são diferentes ou não, não faz diferença, vai dar o mesmo resultado. O que é muito bom, porque você fica livre para interpretar a questão da forma que você quiser. Tá certo? Desde que, bem, se você escolher o que vai interpretar ela de modo que os grupos são distintos, você tem que seguir assim até o final, tá? Não pode eles na primeira parte serem distintos e depois serem iguais, serem indiferentes, tá? Tá certo? Se escolher uma coisa no começo, segue nisso até o final, senão realmente vai dar errado. Mas quando você faz a sua interpretação, quando você escolhe como você quer interpretar a questão, a resposta vai dar a mesma, independente da sua interpretação. Vocês entenderam? Pronto, excelente. Vamos fazer mais uma. Talvez deva fazer mais duas ainda, mas pelo menos mais uma dá. Isso aqui é uma questão interessante, tá? Eu acho bastante interessante. Ela fala o seguinte: uma moeda honesta, então é uma moeda não viciada, tá? A probabilidade de sair cara é a mesma de sair coroa, que é 1,5, 50%. É jogada N vezes. Calcule a probabilidade de obter exatamente K caras, 0 menor ou igual a K menor ou igual a N. Então é uma questão que é mais ou menos literal, né? Porque ela não dá o número de jogadas, nem dá quantas caras que ela quer que dê. Então, para começar, vamos atribuir valores, para ficar mais fácil de tentar entender. E vamos pensar que o N primeiro vale 10, certo? Por exemplo, seriam 10 jogadas. E que eu quero que eu tenha K igual a 4 caras. Certo? Quero que o K dê 4 caras. Tá bom? Então, vê, são 4 caras, então seriam 6 coroas. O que é que poderia variar aqui nesses resultados? Em todos eles, eu vou ter uma lista de 10 resultados, porque eu vou jogar a moeda 10 vezes. Só que aí, por exemplo, podia dar cara, 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 e aí o resto ser tudo coroa, as outras 6 serem coroas. Podia dar, tipo, alternado inicialmente, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, já acabaram todas as caras e o resto ser tudo coroa. Podia começar com um monte de coroa. Coroa, 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 cara, 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 até o final.
Podia. Então, o que é que muda nos resultados? Apenas. Muda apenas a ordem. A ordem dos resultados, tá? Então, quando eu jogo 10 vezes, vai ter 4 caras e vai ter 6 coroas. Certo? Então, se são 4 caras, são 6 coroas. Eita, peraí que eu escrevi errado. 6 coroas. Então, o que pode mudar é a ordem. Então, só pode mudar a ordem, ou seja, uma permutação das 4 caras e das 6 coroas. Então, eu vou escrever assim, de 4 caras e 6 coroas. Pronto, vou deixar assim mesmo. Beleza? Para cada jogada que eu fizer, pode ser cara ou pode ser coroa. A chance de ser cara é um meio. A de ser coroa também é um meio. Então, vamos supor que dá assim. Vou chamar K de cara, tá? E vou chamar C de coroa. Então, eu poderia ter, por exemplo, deixa eu fazer de azul agora. Cara, coroa, 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 coroa. E a última também ser coroa. Então, a chance de a primeira ser cara é um meio, de a segunda ser cara é um meio, de a terceira ser cara é um meio. Todas são um meio. E a primeira ser cara ou ser coroa não influencia o resultado da segunda, que não influencia o da terceira, nem o da quarta e assim por diante. Então, sempre que eu tenho essa coisa de etapas sucessivas e independentes, eventos independentes são aqueles que o quê? Que um não influencia o outro. Quando forem eventos independentes, é só multiplicar as suas probabilidades, tá? O resultado da primeira cara não influencia o da segunda ser cara ou ser coroa. Então, para eu pegar aqui, é só fazer 1 meio vezes 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 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio. 1 meio é a décima. Vocês entenderam? Deixa eu botar essa observação. Se é 1 e é 2 são eventos independentes, então a probabilidade de acontecer os dois ao mesmo tempo, então de acontecer um e acontecer o outro, é o produto. Tá? Escrever é 1 e é 2 é a mesma coisa que escrever a interseção, tá? A probabilidade de acontecer é 1, interseção é 2. É a mesma coisa. Certo? Então, a chance de acontecer essa situação aqui, probabilidade de ser cara, coroa, 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 o resto, vai ser 1 meio elevado à décima. Até aqui, tudo bem? Seria 1 sobre 1024. Vocês entenderam até aqui? Só que o que é que pode acontecer? Eu posso mudar a ordem dos resultados. Eu poderia sair permutando os resultados aí. Ao invés de ser cara, coroa, o resto, ser coroa, coroa, cara, e o resto coroa. Então, vai dar 1 sobre 2 elevado a 10 também do mesmo jeito, para qualquer permutação que eu considerar. E quantas permutações que eu tenho ao todo aqui? São 10 elementos, dos quais 4 são repetidos de um tipo e 6 repetidos de outro tipo. Então, como a gente falou antes, tem que multiplicar isso aqui por quanto? Pelas permutações de 10 coisas em que 4 são repetidas de um jeito e 6 de outro. Então, é 10 fatorial sobre 4 fatorial, 6 fatorial. Vocês entenderam como é que ficou assim, nesse exemplo específico, que o n é 10 e que esse k vale 4? Vamos generalizar então, tá? Porque a questão não deu o n, não deu quem é o k. Então, onde que apareceu cada coisa aqui, ó? Esse 10 aqui é o n, tá? Esse 10 é o n. Então, aí eu vou ter 1 meio elevado a n. Esse termo aqui é 1 meio elevado a n no caso geral. Esse 10 fatorial aqui é o n fatorial. Esse 4 fatorial que eu tenho aqui
vem do número de caras. Então, esse 4 fatorial, no caso geral, vai ser o K fatorial, o número de caras que eu tiver. E esse 6 é o quê? É o número de coroas, que é o N menos o K. Então, a resposta desse problema vai ser o quê? Essa probabilidade vai ser 1 meio elevado a N vezes. Que isso aqui é o quê? É a chance de eu ter aqueles N resultados. Aquela sequência, cada resultado, a chance dele acontecer é 1 meio e são todos independentes. Então, é só multiplicar 1 meio N vezes. Aí vai dar 1 meio elevado a N, vezes as permutações dos resultados. Então, eu tenho N coisas, N resultados, dos quais K são caras, e o resto, N menos K, são tudo coroa. Então, a resposta vai dar essa aqui. E aí, vocês entenderam? Espera aí que se vocês estiverem só dando legal, não vou tá conseguindo ver agora não. E aí, vocês entenderam? Pronto. Maravilha. Se ninguém tiver alguma pergunta, eu acho que eu vou encerrar agora, tá? E aí, eu vou postar a lista, vou postar os vídeos. Tô devendo o vídeo da semana passada ainda, que eu não postei. Tá certo? E posto também essa lista e os slides. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. E é isso por hoje.